Olá, mais um podcast da Fran Franceschi no ar. E a minha convidada de hoje, eu já conheço ela há 10 anos atrás, de um modo assim muito emocionante. A história dela mexeu demais comigo. Até hoje mexe, mas agora já com um gostinho de superação, de mais admiração ainda, porque ela é uma refugiada, agora já brasileira, graças a Deus. E ela conta essa história toda que ela passou de superação, de força, de determinação, lindamente. Então eu tô muito feliz de receber você, amiga Miriam. Tudo bem? Um prazer estar aqui, Fran. Muito Nossa, obrigada que pelo convite. Muito emocionada, de verdade eu tô. E toda vez que eu paro para pensar, até mesmo no nosso último encontro, assim, que emoção a minha poder dizer que de alguma forma a gente tem uma ligação e que a gente hoje está aqui. Sim. E nos reencontramos. Linda demais. Eu fico muito emocionada em estar aqui porque eu também mesmo, né? Eu vejo essa evolução que aconteceu comigo nesses 10 anos. Às vezes coisas ruins acontecem na nossa vida, como passar por uma guerra. Mas quando a gente olha para trás, agradece por estar vivo, agradece por poder sonhar e viver num novo país, num novo lar, que eu chamo, né, do Brasil, de meu novo lar. Que eu agradeço a Deus por estar aqui viva e compartilhando esse lar com vocês. E são tantas coisas, porque assim, eu acho que esse podcast vai ser pouco, porque a gente ficaria assim horas e horas conversando com você, porque não existe a possibilidade de você contar qualquer coisa que aquilo ali não vire uma inspiração e você quer saber mais e mais, né? Isso me rendeu muito no nosso último encontro, que foi o jantar, né? Que foi um encontro, que a gente também vai falar sobre isso. E ali a gente ficou, eu e o Rodrigo, a gente saiu e falou assim, caramba, é muita história, é muito forte. E é incrível, você é inspiração, tá? Muito então eu obrigada. espero honrar toda essa sua história, essa sua força aqui no nosso podcast hoje. Tá Muito bom? Obrigada. A gente sempre faz uma abertura e a gente também vai lá para um currículo que eu achei muito interessante e algumas curiosidades. Então, chegou ao Brasil como refugiada de Alepo, da Síria, no final de 2023, quando deixou sua cidade natal, né, depois de viver 2 anos na guerra. Teve uma trajetória desafiadora, já que não conhecia a língua e os costumes. Sua família comanda o Yasmin Comida Árabe, que foi o evento que eu fui maravilhoso. E, além disso, é design de joias com a sua marca própria, que é a Ebla. Falei certo? Isso. Certo. E também faz parte de apresentações do trio Alma Síria. Isso. E a nossa conexão, novamente, foi num dos eventos que eu sou muito grata, que foi da Gisele Suardi, que eu tenho um imenso carinho. E sabia que a Gi foi minha primeira entrevistada no meu primeiro podcast? Olha, que legal. Foi minha professora já. Que lindo. Então, é incrível que tudo que a Gi faz realmente tem um transbordo de conexão, né? Depois dos eventos dela. E então, eu reencontrei você com uma história super forte. Veio... Nossa, várias pessoas que participaram da palestra dela já sentaram aqui de frente comigo. Mas vamos lá, amiga. Você chegou do Brasil, da Síria, parou aqui no Brasil. E como que você se tornou essa mulher mais forte ainda com toda essa história sua? Bom, 2013, né, foi um ano muito marcante na minha vida, com minha chegada aqui em Curitiba, recomeçando tudo do zero. A gente, como você diz, sobrevivemos a guerra por 2 anos. 2 anos, eu digo, foram os mais difíceis que eu já vivi. Sem água, sem luz, sem internet, sem necessidades básicas de qualquer ser humano. E sem sonhos, né? Porque você não vive, você sobrevive naquele momento, naquele ambiente. Então, lembro aqueles momentos desafiadores, né? Com muita dificuldade, às vezes a gente entrava com depressão até forte, vivendo com barulhos de bomba, e o único ar que a gente tinha para respirar era cheiro com bomba, assim, com cheiro de bomba. Era absurdo de aguentar toda aquela realidade triste. Mas ainda com aquela situação a gente não desistiu, Fran. A gente seguiu, eu e minha família abrimos aulas para crianças como dança, pintura, artesanato. A minha mãe tinha uma loja maravilhosa de artesanatos de artesãs do país, da cidade, com artesanatos típicos de cada cidade que ela vendia naquele espaço, comidas orgânicas e coisas que não tinha tão fácil assim na Síria, nem na guerra, menos na guerra. Então, todo aquele projeto que existia lá no meu país,
era o único refúgio, seja para nós, seja para os alunos e para as mães que levavam essas crianças para fugir pelo menos 1h30 por dia da guerra. Então, toda aquela superação, né, de tentar negar aquela realidade cinza que a gente vivia, nos deu força para poder sair também daquilo. Toda a família viva, 16 pessoas chegamos no Brasil. Eu posso falar, né, como você diz, uma história longa de como saímos, como fugimos. Cada pessoa da família fugiu de alguma forma diferente, mas no meu caso foi como um avião militar, sem cinto, sem cadeira, para aquele avião de carga que você pula de trás. Sim. É uma situação... E sozinha você veio? Eu que meus pais saímos de Alepo, mas eu cheguei para o Brasil sozinha. Então foi muito forte para uma menina de 22, 23 anos, chegando aqui sem falar nem na palavra oi. E eu lembro que, graças aos artesanatos que minha avó me ensinou lá na Síria, no escuro da guerra, ela me ensinou crochê, acessório de crochê. E esse foi o trabalho que me deu, né, uma chance de vender aqui no Brasil, pagar meu aluguel e recomeçar minha vida. Inclusive foi como eu te conheci. Eu um dia estava, vou contar assim, para todo mundo, que um dia estava vendendo esses artesanatos no Bateu e entrei numa galeria para ver o espaço e eu encontrei você com Foi com a minha pequenininha. Sua loja também maravilhosa, e lá você abriu a porta para mim. Você me acolheu, você me recebeu, conversamos, eu acho que até em inglês, né? Foi o inglês com aquele mímica, tudo sofrido, mas ali a conexão já foi muito grande. Sim. Porque você traz uma doçura e ao mesmo tempo uma força. Então assim, já fiquei super comovida pela história de ser refugiada. Sim. E pela sua determinação, porque era incansável mesmo aquela vontade de vencer, né? Se reinventar de qualquer forma. Eu nunca imaginei recomeçar a vida do zero, eu diria até menos do zero. Mas tinha coragem no caminho, tinha essa determinação que você diz de ir na frente. E toda a família também se ajudou bastante. Eu honro a vida de toda a minha família, que se uniram muito fortemente para a gente conseguir se levantar de novo. Não foi um processo fácil, eu confesso que foi um processo dolorido nos primeiros anos. Imagino. Foi bem desafiador para todos nós, especialmente por não ter o idioma, o português. Então, sem comunicar, você não existe. Eu sempre falo, sem você poder falar o que você pensa, sem você poder comunicar com as pessoas do novo país, quem é você? Ninguém sabe que você está aqui também. Nosso trio Alma Síria, a gente começou a tocar e estudar música e anos, né, na Síria. Desde 8 anos de idade eu estou nos palcos lá no meu país, fazendo festivais e viajando e ganhando prêmios. Mas você chega aqui, quem é você? Exatamente. Num novo país, do zero, sem conhecer ninguém. Ninguém sabe nem quem é o meu instrumento, quem sou eu, qual o meu histórico. Então foi uma reconstrução de todos os sentidos, seja de idioma, da cultura, de trazer toda essa riqueza cultural que a gente, né, levou conosco no coração para a gente estar aqui e reconstruir. E quando você saiu lá em 2013, logicamente que ali já foi um grande desafio deixar a família para trás para poder vir você conseguir algo bom aqui, até mesmo para depois trazer eles. Demorou quanto tempo esse intervalo depois que você chegou aqui no Brasil para eles conseguirem vir? Então, a minha chegada foi no outubro de 2013 e até o dezembro de 2013 toda a família já estava aqui. 2 meses, assim, todo mundo já estava vindo. A diferença era o caminho para sair, o visto para, né, preparar os documentos. Mas eu acho que somos uma família abençoada por estar vivos e unidos em um único canto no mundo, porque todas as famílias espalharam pelo mundo, todos os continentes. A filha não consegue encontrar a mãe, o pai não consegue encontrar a filha, etc. É muita confusão. Eu fiquei imaginando isso. Muita confusão, muita distância entre as famílias. Então, eu vejo a minha família, todo mundo junto no Brasil. É uma bênção, Uma bênção. E não foi eu que
tipo, abri a porta e chamei toda a família. Foi um trabalho em conjunto. Foi um trabalho... meu primo estava aqui antes 6 meses. Um outro senhor sírio que nos ajudou também a fazer documentos e coisas. Então, foi um trabalho... Eu agradeço todas as pessoas envolvidas em trazer a minha família viva para cá. A reconstrução, encontrar casas, assinar um contrato de aluguel, me deram assim um documento, um livro para assinar, eu não entendia nenhuma palavra daquele documento. Eu lembro no dia de alugar a primeira casa, eles me pediram um fiador. E sabe o que eu fui pesquisar onde compro um fiador? Eu não entendia a palavra. Eu achava que era uma ferramenta, um documento, uma chave, não sabia que o fiador era uma pessoa. E não tínhamos fiador. Você chega aqui e você não conhece ninguém. Como é que você vai encontrar um fiador? Então, em alguns momentos, assim, infelizmente, tem algumas pessoas aproveitaram da nossa situação. Em vez de você entrar na lei, a gente como ignorante, não sabe qual é as regras do Brasil, eles acabaram cobrar da gente muito mais do que devia. Aconteceu alguns casos assim, apesar que refugiado chega com roupa de corpo, com pouquíssimo dinheiro, não vale a pena esse dinheiro, porque muitas vezes com câmbio para dólar e para real perde todo o valor, desvaloriza. Então, você acaba tendo tantos desafios para enfrentar e ainda mais algumas situações aqui. Então, é desafiador, realmente, quando eu falo que o começo foi as coisas mais fortes que eu vivi. Eu achava que era aquelas 2 anos na guerra, mas não foi. Foi, eu acho que mais difícil recomeçar aqui. Eu fico imaginando como abala demais o emocional, né? Porque você chegar num lugar, não saber nem falar oi, isso me tocou demais quando você falou, porque realmente é um desafio muito grande, porque entra insegurança, o medo do novo, você tá longe da sua família, super sensível. Fico imaginando a sua cabeça vendo sempre aquelas imagens de bombardeio, ou saber que alguém próximo faleceu. Até você contou isso no jantar que nós fomos, que vamos falar um pouquinho nessa sua resposta também do Yasmin Comida Árabe, que foi um encontro maravilhoso, né, com essas pessoas. Como que você fez para... tirando essa sensação de tanto medo, como hoje você trabalha a sua questão emocional? Assim, como cheguei tão jovem, eu acho que 23 anos, para aguentar tantas lições de vida fortíssimas, e uma delas era largar tudo para trás. Eu até falei lá no jantar, na minha palestra, sobre como tentar encaixar a sua vida dentro de 2 malas. Que não encaixe de jeito nenhum os amigos, os sonhos, os planos, os livros, tudo aquilo que você é tão apegada, né, na sua infância, não encaixa dentro daquelas 2 malas. E naquele dia eu mudei, eu totalmente me transformei, eu aprendi uma lição forte na vida, que não vale a pena só o material, não é isso que importa. O que importa realmente é a alma, as pessoas que você mais ama e admira, salvar a vida, né, dessas pessoas. Então, eu até comentei sobre a concha, que me deu uma lição fortíssima, porque eu tinha uma memória afetiva muito forte com uma mini concha do mar da Síria, da minha infância. E se eu colocasse junto comigo na mala, ia quebrar. E se eu deixasse, eu ia perder. Então, eu tinha 2 opções horríveis para escolher. E, para mim, era mais importante esse objeto do que todas as outras coisas que eu coloquei dentro da mala. Ainda assim, na hora de sair da Fran, eu não levei nada. Eu não levei essas 2 malas. Eu levei uma mala pequena, compartilhando com meus pais, saindo com um van armado, com arma atrás, até o aeroporto de Alepo para pegar aquele voo, com soldados, com armas. Então, eu passei pela guerra na pele, assim. A gente passou por atirador, a gente passou por balas no avião na hora de decolagem. A gente passou por, assim, terror o tempo todo. A gente pensava, em qual momento eu vou morrer? Será que é agora? Eu acho que é agora. Eu acho que daqui a 1 minuto. Eu acho que eu já morri, de alguma forma. A Míria da Síria mudou muito. Eu acho que
não tem comparação com minha personalidade e toda a força que eu tenho hoje. É um renascimento, né, literalmente, no Brasil, do que aquela Miriam da Síria mimada, que tinha tudo fácil, que tinha uma vida confortável, aquele pôr do sol maravilhoso que eu mostrava as fotos. Então, o emocional é forte. E eu confesso que eu precisei de ajuda de terapia, bastante terapia na hora de chegar, apesar que eu neguei a ajuda no começo, porque era muito difícil para mim explicar minha dor sem idioma. Eu não falava o idioma, como é que era a terapia. E até mesmo para eu entender, quando você chegou aqui no Brasil, não sei como que é esse trabalho de refugiado, mas quando vocês chegam aqui, em algum momento, em qual cidade você parou que você sabia que você ia vir para o Brasil? Aonde que... Todos os aeroportos e embaixadas e consulados do Síria estavam fechadas. Então, para você poder tentar um visto, tem que sair para os países vizinhos. Líbano, Jordânia, Turquia. E aí você acabou indo para onde? Para Líbano. Aí do Beirute. Líbano que você soube que era Brasil que você iria vir? Não, na verdade, eu tinha um visto. Eu já tinha ganhado o visto no Líbano. E eles me ligaram avisando que você tem 3 meses para sair do seu país e buscar o visto, senão você perde. Entendi. E era impossível sair de Alepo naquela época. Estava rodeada como Estado Islâmico e eu sou Miriam, meu nome da Bíblia, né, como Maria. Só por ter esse nome cristão, eu tinha risco de vida. Na hora de sair, encontrar uma barragem de Estado Islâmico, eu não ia passar. Então, por isso era a possibilidade única que a gente conseguiu em fazer esse voo, né? Fugir por ar. Mas, ainda assim, chegando para o Líbano, a gente só conseguiu visto ninguém da família conseguiu visto, só eu. Então, eu busquei o visto, voltamos para uma cidade da Síria, no litoral, só para aguardar a data de viagem. Porque a gente não podia mais voltar para a cidade Alepo, onde a gente estava, mas ficamos refugiados em outra cidade da Síria enquanto a gente saía. Eu lembro também, no dia de viagem para o Brasil, eu fui para o Líbano de novo, despedi dos meus pais, cheguei aqui em Curitiba, estava muito frio, eu nunca imaginei que eu vou passar frio no Brasil. Cheguei sem jaqueta, sem muita roupa e aí agora, né? Eu fui, assim, abençoada em receber uma ajuda na minha chegada. Eu fiquei 40 dias numa casa de um casal brasileiros que me acompanharam. Como que funciona isso? É isso que exatamente que eu queria saber. Você chegou aqui no Brasil, existe uma ajuda para refugiado? Ou você falou que já tinha um primo que morava aqui, porque depois você falou de uma ajuda psicóloga, de uma psicóloga que você não quis. Tem alguma estrutura para receber esse tipo de refugiados? 10 assim, anos atrás não tinha nada, zero mesmo. E eu falo nada porque até na documentação a gente enfrentava dificuldades para abrir um MEI, para abrir uma conta bancária. CPF era o mais fácil. É mais fácil. Mas o resto, tipo, para você empreender ou começar a trabalhar, era muito difícil. Para ter uma documentação como refugiado, era muito difícil. E aí você chegou, o seu primo te recebeu? Isso. E aí essa família te acolheu em casa? Me acolheram em casa. E depois, quando começaram a chegar minha família, a gente foi atrás, alugar, né, apartamentos, casas para eles, só que sem idioma. Então, eu estava tudo na mímica, fazendo tudo isso na mímica, eu e meu primo, e conseguimos umas casas em São José dos Pinhais. E a casa que me acolheu foi em Atuba. Então, foi totalmente contramão. A gente não conseguia se comunicar e ir ajudar assim tão rápido, tão fácil. Mas ainda assim, eu lembro que o dia que minha mãe ia chegar, eu liguei para ela. Eu falava, mãe, não vem. Fica na guerra mais fácil. Você acredita? Sério? De tanta dificuldade que você passou aqui? Foi muito difícil os primeiros meses. Então, eu achei que se para mim, que eu já tinha uma mentalidade de viajar e descobrir o mundo e jovem, se para mim foi difícil, imagina para os meus pais que têm 60 anos. Então, eu liguei para minha mãe de verdade, falando para ela, mãe, não vem, eu acho que você vai sofrer psicologicamente aqui. E ela começou a chorar. Eu falei, como é que eu vou ficar na guerra, no escuro? Então, toda aquela loucura é mais fácil do que o Brasil.
naquele momento eu enxergava que era mais difícil aqui mesmo. O Brasil era mais difícil para refugiados, porque não tinha estrutura. Então, quando ela chegou, eu lembro que na mesma semana, toda a minha família sofreu um acidente, porque na estrada passou um cachorro, o carro deles parou e um caminhão entrou e amassou o carro deles. Toda a minha família, meu pai, meu irmão, minha mãe, com ossos quebrados, foram para o hospital. Eles sobreviveram guerra, mas não sobreviveram um acidente aqui no Brasil. Olha destino que louco, não, sobreviveram, né? porque estão vivos, graças a Graças a Deus. Deus. Mas vieram sofrer acidente aqui no Brasil. Exatamente. E então, imagina chegar num hospital sem documentação. Meu Deus. Sem falar uma palavra de português, e o médico perguntava o que aconteceu. Você não sabia responder. Ninguém sabia responder. Ninguém tem documento ainda. Primeira semana da chegada. Então, esse é um caso bem, assim, um ponto bem crítico quando demora a documentação. Hoje, graças a Deus, o Brasil está muito mais preparado para receber refugiados, tem muito mais apoio, cursos gratuitos de português, ONGs atuando nessa causa. Então, tem muito mais ajuda comparado com 10 anos atrás. Mas ainda assim, sem ter essas ONGs naquela etapa, 2013, a gente recebia pessoas brasileiras, anjos, a gente falava, né? São anjos que apareciam na nossa vida, ajudavam em alguma forma, a gente recebeu muita doação. Eu e minha família jamais imaginávamos que um dia íamos passar por ser refugiados e precisar de doações, mas hoje eu falo isso com muito orgulho, muito agradecimento a essas pessoas que nos ajudaram a se levantar. E também com a família perto, eu imagino que você teve um outro olhar e começou a sentir mais forte, porque aí você conseguiu a jornada com todos aqui juntos, Sim. Saber que todos tinham saído ileso, apesar do acidente aqui, né, em Curitiba. Mas eu fico assim imaginando, quanto tempo durou para que você se recuperasse mentalmente e não tivesse mais aquele pensamento de que eu tô aqui, mas vai cair uma bomba, poxa, tem luz, de se sentir segura e que você já não estava mais naquele país tão turbulento? O primeiro segundo que eu pisei o Brasil, eu sabia que eu estava num país que não tem bombas, que não tem guerra. Já isso aliviou muito, né? O medo, o perigo que a gente estava vivendo. As outras dificuldades ou desafios que a gente encontrava aqui é outro caso. Mas aqueles mesmas questões que a gente vivia, de medo, né? De vida e morte, a gente não sentia aqui. Então, graças a Deus, era um passo muito grande no sentido de estar bem, né? A gente está vivo, está bem. A gente vai encontrar outras dificuldades, uma delas saúde mental, com certeza, mas a gente passou por aquilo. Eu acho que é uma chave que mudou bastante, assim, a felicidade da família, eu falo, quando entraram netos na família. Então, quando eu tenho uma filha hoje brasileira, curitibana, eu sou casada com um venezuelano. Antes disso, eu falava que refugiado mora no ar. Refugiado não tem raiz, não sente que ele está pisando o chão. Eu vivia isso o tempo todo, eu sentia isso o tempo todo. Porque se eu sou estrangeira aqui e eu sou estrangeira no meu país, então você vê... É uma sensação muito dolorida, assim, muito dolorosa, que eu não pertenço para nenhum lugar. Eu não sou daqui, não sou mais de lá. E como é que você sente essa viver no ar até o momento, né, que eu conheci o meu marido e eu falei para ele, olho no olho, eu falei, Oscar, eu acho que agora eu sinto que eu toquei meus pés no chão mesmo. Obrigada por me deixar sentir que eu estou mais estável, que agora eu posso criar meus raízes aqui contigo no Brasil. Até se for temporário, porque a gente não sabe onde a vida vai nos levar. É porque você gosta de um desafio também, né, amiga? Porque o seu marido não é brasileiro. Não, ele venezuelano. Ele é venezuelano. Então, ou seja, é uma experiência muito grande, né, na sua vida. Sim. Agora, me diz assim, você tem algum trabalho em especial que você levantou a bandeira e quando você chegou em trabalhar com os refugiados ou participou já de alguma ação em que pudesse agregar para que quando
ocorrer novamente, né? Espero que isso não ocorra mais. Sim. De ter essa coisa de abraçar um refugiado? Quando chegamos para cá, muitas pessoas assim conhecidas e do meu país ligavam para gente, porque todo mundo estava desesperado para tentar encontrar um caminho de saída. Como nós conseguimos chegar aqui no Brasil vivos e bem, e graças a Deus recomeçando a vida, recebíamos muitas ligações de outros conhecidos, familiares, parentes, de querendo vir para cá. Então, a gente falava a realidade, que aqui no Brasil... Muito difícil. Que é muito difícil, que é diferente de alguns países europeus, como a Alemanha, que recebia um refugiado dando para ele todo o apoio. A pessoa chegava com roupa de corpo mesmo. Você tinha lá, por exemplo, cursos gratuitos de língua, uma casa, um salário de governo, saúde mental cuidada. Toda aquela estrutura de receber um refugiado estava muito melhor na Europa. Então, a gente sabia disso. Ainda assim, a gente... escolheu o Brasil. Escolhemos o Brasil. Sabe por quê? Pelo carinho das pessoas aqui. Por esse abraço brasileiro, o brasileiro que a gente... é muito hospitaleiro. Né? Por receber esse carinho, esse calor humano que a gente recebe aqui, não tem outro lugar no mundo. É verdade. E isso mexe muito, assim, ajudou muito a minha família e eu em reconstruir esses laços, essas raízes novas. Então, chegaram muitas pessoas conhecidas, os sírios cresceram muito aqui no Brasil. E eu lembro que eu sou formada de design gráfico e comunicação visual, então eu fiz parte de uma ONG que atua em todo o Brasil, se chama Círculos de Hospitalidade. Hoje eles são muito, muito fortes assim no Brasil inteiro, especialmente pela pandemia, né? O atendimento, né, virou todo online, então ajudou bastante gente em todo o Brasil. E não só sírios, né? Assim, tem muitas outras nacionalidades como venezuelanos, haitianos, congos e muitas nacionalidades que estão chegando para cá. E infelizmente você olhando, as guerras não acabaram no mundo. Verdade. E eu falei, mas 10 anos depois da minha chegada, não deveria ter mais refugiados. E estão chegando mais nacionalidades, seja ucraniana ou outros. É muito dolorido, assim, muito dolorido de ver o mundo ainda está nessa confusão, nessa briga. Sim, sim. Dói no meu coração ver essas realidades ainda. E assim, Miriam, eu imagino assim, como você falou, que é tudo muito difícil chegar aqui, se vivenciar com português, né? Mas, querendo ou não, o jovem tem mais essa disponibilidade, vamos dizer assim, de enfrentar os novos desafios. Agora eu fico imaginando para os seus pais, como que foi? Para os meus pais foi mais desafiador, mas quando chegamos aqui, por nos unir assim como família e nos ajudar bastante, meus pais foram como meu irmão e cunhada, que todo mundo vivia junto na mesma casa, batendo porta por porta dos vizinhos para tentar vender esfirra. Sinceramente, a minha mãe nunca vendia lá comida árabe, ela só fazia para a família, né? Ela fazia maravilhosamente delicioso comida árabe que a gente comia lá em casa. Mas aqui, por necessidade, ela começou a tentar vender para a vizinhança. E ela foi batendo porta por porta, sem falar o idioma, até encontrar uma família, uma casa que abriram a porta para eles. E eles estavam ajudando eles em inglês. Então, foi graças a essa comunicação em inglês que se viraram os dois lados e viraram uma parte da nossa família. Essa casa, esses vizinhos que abriram, né, nos receberam e nos acolheram, foram muito marcantes, assim, esse momento na virada da chave, de ajudar. Até muitas vezes chegava uma TV para gravar com minha família. Essa família, essa casa, recebia minha mãe na cozinha deles para gravar essas sessões. Então, foi de grande ajuda. Como eu falei antes, a virada de chave, essa ajuda de anjos que chegaram na nossa família, foi uma ajuda grande para começar o negócio da Zucca, que é Yasmin Comida Árabe. Yasmin Comida Árabe, muita gente fala, bem, mas de onde surgiu o nome Yasmina? Yasmin é a flor jasmim, que todo mundo conhece, porque na Síria, o capital da Síria, Damasco, tem o apelido de cidade de jasmim, de tanto jasmim que a gente tinha lá nas ruas da Síria. Eu
tenho até memórias afetivas com meu vovozinho, andando na rua de Alepo, pegando as flores de jasmim e levando para minha mãe. Então tem muita a ver, assim, eu criei a marca Jasmim Comida Árabe justamente para trazer aquilo, essa memória da nossa infância. Então, aí nasceu Jasmim Comida Árabe. Começamos com entregas, eventos, depois começamos a participar em pavilhões grandes, em eventos maiores. Entregamos para as casas das pessoas com montagem, minha mãe que faz toda a decoração, toda a montagem, todo aquele carinho que ela coloca nos temperos que você já conheceu no jantar. A gente ficou encantado com toda a organização do evento. Que bom. Foi, assim, uma fase nova agora, né? O evento do Sawa, que a gente está montando. Isso, fala mais sobre o evento. Esses eventos eles vão acontecer mais vezes. Esse foi um fruto de vários anos de receber as pessoas na casa da minha mãe. Então, a gente não tem restaurante. Muita gente fala, bem, mas onde fica o Jasmim Comida Árabe? A gente não tem restaurante. É o outro formato de negócio. Ela recebia pessoas na casa dela para grupos menores, intimistas, assim, para 10 pessoas, onde a gente compartilhava aquele banquete de comida árabe, a música ao vivo do nosso trio Alma Síria e a história, essa troca cultural que a gente na mesa não tem valor, assim, muito, muito maravilhoso. Então, não tem preço, perdão. Não tem preço. E é tudo, assim, uma harmonia tão grande. Você se sente acolhedor. Tinha muita gente no evento que nós fomos que ficou completamente emocionado com toda a história, porque é uma junção de uma história tão real que a gente não tem como não se impactar e não sair emocionado dali. Sim. Né? E como que virou essa possibilidade de você fazer palestras? E hoje você trabalha com isso, né? Isso. Hoje eu, graças a tudo isso que passamos, eu conto, né, essa história de superação, essa trajetória de antes e depois, de pós-guerra, como é que foi a reconstrução, essa nova vida aqui no Brasil, tudo que os desafios que a gente encontrou, todas as superações e os projetos que a gente criou, eu e minha família. Então, eu vejo, assim, que me emociona ver as pessoas, o feedback das pessoas sobre a história. Às vezes, nem imagino o impacto da minha história na vida, né, das outras mulheres, das outras pessoas que escutam. Então, isso me motiva bastante em seguir compartilhando, fazendo palestras, divulgando, assim, especialmente que a minha palestra muitas vezes acompanha a música, que eu toco um instrumento de 80 cordas, se chama o kanun, e lá onde eu posso compartilhar mais, né, sobre a minha história junto com o som da Síria, o som da música, o som da cultura. E hoje também faço parte como musicista de um grupo, de uma orquestra clássica mesmo, formada unicamente por mulheres, se chama Ladies Ensemble, que tem sede aqui em Curitiba, no Solar do Rosário. No Auditório Regina Cassillo, mensalmente a gente faz também concertos com repertórios maravilhosos. Então, assim, eu convido todo mundo, quem tem interesse, né, em degustar a comida da Jasmim Comida Árabe ou escutar o som do trio Alma Síria. Se você quer experimentar tudo isso também no jantar Sawa que a gente monta, é uma experiência, uma imersão de sentidos, eu falo, né? Porque você tem a comida, a música, a dança, a palestra, a história, é tudo em um único lugar. É uma viagem para a Síria sem sair do país, sem sair de Curitiba. E o som da orquestra que eu comentei antes, também eu convido todas os curitibanos a irem lá, conhecerem, porque esse ano a orquestra está fazendo 15 anos de existência. É a primeira orquestra formada por mulheres no Brasil. Então é muito maravilhoso esse grupo, que eu tenho uma honra grande em estar junto com elas, e um desafio também em tentar encaixar um instrumento tão típico, oriental, árabe, se chama kanun, numa orquestra tão clássica, tão diferente, né? E que esse instrumento também participou de toda dessa emoção de guerra, porque o seu pai foi a única coisa que conseguiu trazer com ele foi esse instrumento, né? Para quem não conhece o instrumento, ele tem um tamanho de uma porta, ele é enorme, então tem 80 cordas
pesado. Então foi assim, é o mais importante de trazer. Quando a cultura mesmo, né? Que é um fato... Sim, então graças a Deus meu pai conseguiu trazer nossos instrumentos. Meu irmão toca alaúd, outro instrumento famoso, né, dos países árabes. A minha cunhada canta. A gente trouxe a cultura, trouxe o som, trouxe, né, tudo aquilo que está no nosso coração conosco. Isso que mais importa. E outra, já que você falou da sua cunhada, que também é vamos também exaltar, porque ela foi a primeira... Ela foi a primeira refugiada a cursar no UFPR como arquiteta e se formar. Isso foi demais, né? Um beijo. Eu, como fala o nome dela mesmo? Lúcia Luxa. Luxa, né? Isso. Um beijo. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, sim, uma maravilhosa. Querida. Então, assim, a gente vive coisas assim, às vezes, em que balança a gente, tira a gente do plumo. Mas é incrível, né, Miri? Você traz muito dessa força, né? No sentido assim que muitas vezes a gente passa por umas situações em que abala a estrutura, né? Pode até destruir o castelo, mas você traz essa coisa de garra, de que é possível recomeçar, né? É possível a gente ter pessoas boas em que faz a união e essa troca, né, do ser humano. Não tem ninguém que consiga viver sozinho. Sim. E essa força fortalece a gente. Não tem como. A gente... Acho que a vida é cheia de recomeços, né? Com certeza. E todo ser humano pode passar por dificuldade que jamais imagina que um dia ia passar. Mas nessas situações mais críticas que você vive, é onde realmente você descobre seus poderes, sua força, seus talentos. Você encontra, né, uma versão de Miriam, uma versão de Fran escondida dentro de você, uma força incrível que Deus criou em nós que é para reconstruir tudo. E de outra forma, né? Porque você nunca mais vai ser a mesma pessoa de antes. Nunca. Então, essa experiência, por mais forte que foi na minha vida, toda guerra e refúgio e recomeço, eu agradeço a tudo aquilo. Eu olho para trás e eu agradeço aquela Miriam da Síria por fazer essa versão nova, essa versão mais forte, essa mulher que eu sou hoje. Entre tantas coisas. É uma pena que a gente já está terminando. Você viu que o tempo passa voando aqui, né? A gente tem uma parte do nosso podcast que a gente pergunta assim, entre tantas coisas que a Miriam já viveu, qual que é a mensagem que você pode deixar para os nossos ouvintes? Eu falo sempre que é muito importante você acreditar em você, que você é capaz de superar qualquer dificuldade que você está enfrentando nesse momento ou que você vai enfrentar, porque a gente sempre tem desafios e dificuldades, mas que você vai conseguir superar sim, e você vai conseguir se levantar e se reinventar. Então, acredite em você, que realmente todo mundo tem uma força maior, tem uma força muito grande dentro de cada um de nós, que pode, sim, reconstruir qualquer castelo, né, que você diz também. Miriam, eu amo você. Você sabe que você é especial na minha vida. Muito obrigada, feliz com esse reencontro. Fran. E, assim, com certeza, nada na vida é por acaso. Queria ter mais tempo para poder contar muito mais da sua história, que ela é merecedora. Mas vale aí o livro que a gente falou antes de começar a gravar. E eu tenho um presente para você. Ai, que maravilha! Porque aqui também é construção de várias pessoas maravilhosas, fortes, que nos incentivam. E traz aquele acalento do tipo assim, você tá no caminho certo, sabe? Sim. E a Revival é uma delas. Você vai ganhar, você ganhou já, que tá aqui ó, nas suas mãos. Que lindo, obrigada. Um gift card da Fran Franceschi com Revival. Vai ter um numerinhozinho onde você vai entrar no site e você vai construir o seu body do jeito que você quer. Você já conhecia a marca? Já. Eles são maravilhosos, eu sou né? fã, muito lindo. Parabéns pelo trabalho também, né, da marca. E assim, são marcas assim que a gente está trazendo que realmente tem todo esse contexto, sabe? De determinação, de força. Sim. E é construindo todo mundo junto. Perfeito. Muito obrigada, Miriam, viu? Você tá como lá nas redes sociais? O meu pessoal seria Miriam Tokmadi, com M-Y-R-I-A. Tokmadi, vocês podem lembrar. Vamos colocar lá, Tokmadi. E Yasmin Comida Árabe com Y.
O Trioma Síria também, @TriomaSíria. E a minha marca de joias, Ebla Joias, que é toda aquela história de rainhas da Síria, a marcenaria da Síria e toda a história de madrepérola também. Eu vou marcar com você da gente fazer um vídeo especial só falando sobre as joias, pode ser? Pode deixar. Porque esse precisa de um tempo, Esse porque é muito podcast. rico, é tudo muito detalhe. Eu vou fazer um vídeo com você. Sim. E a gente vai lançar aqui para apresentar para os nossos ouvintes. E tem também a BioBag, que é uma moda sustentável, é uma marca de luxo, que tem vários acessórios. Você pode usar pagando lá um aluguel. Então você pode ter uma Valentino, uma Dior, várias coisas, assim, só coisas classudas aqui. Também tem cupom de desconto aqui para os nossos ouvintes. Que lindo. E Obrigada. também lá no nosso rodapé, gente, eu tô com muitas marcas, o negócio aqui tá muito maravilhoso. Lá no rodapé tem a Cream, com o meu cupom de desconto. Eu sempre sonhei em falar isso, agora a mamãe cresceu na vida e nós temos cupom de desconto. Você pode comprar lá o seu skincare, você é bem vaidosa, que eu sei. Então, ó, tem skincare lá com o meu cupom de desconto da Cream. Ai, que delícia. Tá? Então é isso, gente. Miriam, muito obrigada. Eu tá? que agradeço, De Fran. verdade, eu tô muito feliz de estar com você É uma aqui, honra de contar também essa minha. história da sua família. Obrigada. Tem erro de gravação, obviamente, gente, porque senão não seria a mamãe no podcast. Mas aí vocês riem, porque eu tô aqui pra fazer vocês felizes, tá? E quem não segue a gente ainda no Spotify, no YouTube, segue lá, faz essa roda do bem crescer cada vez mais. Um beijo grande e até mais.